Quantas irmãs estavam lá no retiro de mulheres? Aleluia! Eu recomendo você ouvir as palavras que essas irmãs pregaram, foram muito boas. E no domingo que vem, à noite, nós teremos aqui no nosso culto, que vai ser culto de ceia do Senhor. Está com vontade de tomar a ceia do Senhor, comer do pão e beber do cálice? Então venha no próximo domingo para compartilhar da ceia. Crentes segundo o coração de Deus. Eu queria compartilhar com você alguns princípios vitais para o mover de Deus na sua vida. E para isso eu gostaria de orar e gostaria de pedir revelação do Espírito. Deus não trouxe você aqui para você ouvir música evangélica e nem ler Bíblia. Deus trouxe você aqui para falar ao seu coração. Deus não trouxe você aqui porque você não tinha programa de domingo à noite. Não, o Senhor tem um propósito em tudo que Ele faz. E se Ele trouxe você aqui hoje, é porque Ele quer falar com você, independente do vaso que Ele está usando. Hoje Ele está usando aqui um vaso chamado Azemar, mas talvez domingo que vem Ele vai usar um vaso chamado Valdir, ou outro irmão ou irmã. Mas Deus nunca deixa de falar conosco. Feche os seus olhos, vamos pedir que o Senhor ministre ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e ouvir a palavra de Deus. Espírito de Deus, usa essa palavra para nos encher ainda mais e para nos dar revelação das suas verdades. Que Cristo fale ao coração de cada irmão, de cada irmã aqui nessa noite, de uma maneira especial, de modo a sairmos daqui edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber a palavra como alimento espiritual, que as verdades da palavra sejam compartilhadas ao meu espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Eu recomendo que você ouça no nosso canal essa semana a palavra que foi pregada aqui no culto da cidade, que é um culto especial para pastores e obreiros. O obreiro Bruno, da África do Sul, trouxe uma palavra poderosa aqui nessa manhã. Ele está pregando agora lá no nosso prédio da Pampulha. Eu recomendo que você ouça. Por sinal, todo aquele material que está ali à nossa esquerda foi uma doação da editora Ampelos, que publica esses livros aqui do pastor Marcelo, Márcio e Reinhard, para o projeto da África do Sul. Nós temos aqui um seminarista, o Bernardo, que é filho dos pastores Valdir e Dinamárcia, que estará indo em junho, 21 de maio. A mãe sabe a data exata, que a cria vai partir. Então, ele vai em maio e depois o nosso obreiro vai em junho. Ele é casado, ele vai estar também começando a videira lá na África do Sul. Então, ao adquirir aquele material, qualquer um daqueles livros, que são esses que estão aqui, são materiais muito bons. Eles estão ofertando a R$5, qualquer material. Você pode passar lá no final e adquirir, e você acerta direto com o seminarista, e eles vão fazer a missão. Amém? Nosso objetivo é que eles tenham um suprimento para chegar lá, alugar casa, trabalhar e começar uma célula, porque uma célula é o embrião de uma grande igreja. O que nós precisamos fazer, pastor, para ter o coração de Deus? Porque a Escritura diz que o coração é a coisa mais importante que você tem, você deve guardá-lo, mas muitas vezes não sabemos guardar o nosso coração. Nesse mundo conectado, nós ouvimos de tudo e clicamos em tudo, e há coisas que mancham o seu coração, que sujam o nosso coração, com relação a Deus, com relação aos irmãos e até com relação àquelas pessoas a quem nós amamos. E você sabe que tudo passa pelo seu coração, ele é como um filtro, e se esse filtro estiver sujo, Jesus disse: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Mas se os seus olhos forem bons,
Se você tiver uma perspectiva benigna acerca das coisas, todo o seu corpo é luminoso, vai estar em luz, vai estar debaixo do favor de Deus. E eu queria te dar aqui alguns princípios para você guardar o seu coração em Deus. Primeiro deles, não ouça o que gera dúvida. Como assim? Se você perceber a estratégia do diabo lá no jardim, quando houve a queda do homem, você vai perceber que ele tentou colocar uma dúvida no coração de Eva. Deus disse que de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ponto. Esse é o versículo. Mas a serpente que estava no jardim seduziu Eva, e Eva então, dando ouvidos àquilo que lhe gerava dúvidas, caiu. Ninguém cai de uma vez, ninguém comete pecado assim de uma vez, vai gerando uma dúvida. Qual dúvida? Isso não tem problema, isso não vai fazer nenhum mal, não vai fazer nenhum mal para a minha vida espiritual, não vai fazer nenhum mal para a minha família, aparentemente não. Mas eu queria abençoar você com esse princípio. Nós devemos ouvir, você tem que ser seletivo ao ouvir coisas, seletivo ao ver coisas, porque não existe nada neutro no mundo espiritual. Ou te aproxima de Deus, ou te afasta de Deus. Alguém está comigo? Amém. Então nós devemos ouvir apenas aquilo que reforça a nossa identidade em Cristo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, diz a Escritura. Mas o diabo vem e fala para você: vencedor? Você acabou de pecar. Vencedor? Onde que está a vitória com essas contas aí todas atrasadas? Onde que está a vitória nesse casamento assim, assim, assado? Percebe que o objetivo é gerar dúvida. Agora, é incrível, olha aqui para mim, presta atenção que eu vou te falar. É incrível que os maiores geradores de dúvidas são os crentes. Percebe as pessoas que geram dúvida em você? Não o ímpio não, porque o ímpio você já descarta, porque se ele fala, não, esse aí não sabe nada das coisas de Deus, esse aí não tem parte no novo nascimento, no evangelho, aí você já não dá nem confiança. Mas você sabe aonde é a maior fonte geradora de dúvida? Nos pregadores da lei, naquelas pessoas ditas evangélicas, e são, mas o evangelho deles não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho da nova aliança. Infelizmente eles ainda vivem no evangelho da lei. Como assim, pastor? O que eles ouvem em um culto como esse, seja domingo à noite ou pela manhã, não é um evangelho, é uma lista de requerimentos que você tem que fazer durante a semana, é uma lista de obrigações a se cumprir em nome de Deus e diante de Deus. É você que vem para ser aliviado, sai sobrecarregado. O que Jesus falou? Vinde a mim para ser sobrecarregado ou aliviado? Vinde a mim para ter mais fardo ou para tirar o fardo? Mas sejamos honestos, quando você ouve o evangelho, o que você sente? O que as pessoas sentiam quando elas ouviam Jesus pregar? Fardo ou liberdade? Elas tinham coragem de se aproximar dele ou queriam se afastar dele? As crianças se aproximavam de Jesus, os pecadores se aproximavam dele, os leprosos se aproximavam. Então, quando eles ouviam o evangelho, Cristo reforçava o pecado ou reforçava a justiça de Deus? Quando Cristo pregava, ele reforçava que Deus perdoa os pecados.
Ele reforçava que Deus ama os pecadores. Ele nunca reforçava o pecado da pessoa. Quando Maria Madalena se aproximou, ele não disse: ei mulher, você já pecou muito, hein? Foram muitos maridos, foi muita promiscuidade. Ele reforçou o pecado? Não. O que ele reforçou? A justiça de Deus. Agora, o que acontece quando você prega a lei? Quando você prega os requerimentos, as obrigações? Peso, fardo, condenação. Então, a lei fala de obrigação, mas a graça fala de suprimento. Fala para o irmão que está do seu lado: a lei fala de obrigação, mas a graça fala de suprimento. Você quer ouvir sobre obrigação ou sobre suprimento? Você precisa de mais obrigação ou de mais suprimento? Então você não precisa de mais lei, porque tem alguém que já te lembra de todas elas. É o acusador dos nossos irmãos. Mas, segundo ponto, o que é que precisamos então ouvir? Não é aquilo que gera dúvida, é aquilo que gera fé. Aquilo que gera dúvida, desliga o rádio. Aquilo que gera incredulidade, nem termine de assistir ou de ver. E aqueles que pregam a lei para você, pregue a eles a graça. Amém. Sabe por que eles te acusam? De que o seu evangelho é fácil demais. Mas eles ainda não entenderam. O evangelho não é fácil, porque fácil é antítese de difícil. O evangelho é de graça. Ah, mas o seu evangelho é barato. Não, você ainda não obteve revelação. Não é barato, porque o barato ainda tem algum preço, não é verdade? Olha, isso aqui está barato, mas não é de graça. O evangelho não é barato, o evangelho é de graça. De graça recebeste, de graça dai. Agora, o que nós temos ouvido? Então ouça que o Senhor é a sua justiça. Isso vai fortalecer a sua fé. Olha o que diz Jeremias 23:4: eu lhes darei líderes que cuidarão deles, não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nem nenhum deles se perderá. Eu sou o Senhor que estou falando. Agora, isso já estava lá em Jeremias. O que nós precisamos hoje é de líderes ou do evangelho que alimenta e não que cobra. Como é que o Senhor apacentava o seu povo? Pregando-lhes a lei ou pregando-lhes a graça? Pregando-lhes o conjunto de regras ou as boas novas? Mas irmãos, nós não acreditamos que boa nova muda ninguém. Nós acreditamos que uma boa cobrança muda as pessoas. Experimenta mudar o remédio. Quantas vezes e quantos anos os pregadores e as pessoas têm pregado a lei e têm mudado? Coloca na sua própria vida, coloca lá dentro da sua casa. Quantas vezes você chegou com a carta de cobrança e houve mudança? Quantas vezes você chegou com um escrito de dívida para mostrar para sua esposa e houve mudança, houve reconciliação? Quantas vezes você que é pai chegou para o seu filho ou para a sua filha com a obrigatoriedade e promoveu reconciliação? Ah, pastor, então agora significa que não há mais nem uma regra? Significa que agora não há mais nada a se cumprir? Você não entendeu. Eu não sou antinomiano, quer dizer, eu não sou contra regras, mas existe uma regra superior que Cristo nos ensinou. Todos os fariseus pregavam a lei, mas Cristo pregava o amor. E ele falou: eu tenho um caminho mais excelente. Se você conseguir amá-lo acima das próprias regras que ele cobra dele mesmo, ele vai mudar. Alguém está comigo? Amém. Jesus foi condenado porque pregava a lei? Não. Jesus foi condenado porque ele pregava uma lei que ninguém pregava. Ele pregava a lei do amor.
Ele disse: amarás os teus inimigos e orarás por aqueles que te perseguem. O povo ouvia e falava: que lei é essa? E que esse maluco está falando? Porque a lei era: destrua o seu inimigo, olho por olho e dente por dente. Aí ele falou assim: deixa eu te dar uma lei superior. Ele quebrou a lei, meus irmãos? Não, ele só deu uma superior. Pastor, eu não estou entendendo. Então vou aplicar para você. Nós estamos aqui num ambiente, e esse ambiente, vamos supor que é um restaurante, e é aberto. Lá nesse restaurante pode fumar. E você entra nesse restaurante, e lá está uma placa, uma ala escrito: proibido fumar. É uma lei, proibido fumar nessa parte do estabelecimento, porque é fechado segundo a lei municipal, tal. É uma lei, sim ou não? Sim. Essa lei se aplica a você? Não. Está vendo como você ainda tem dúvidas? Essa lei se aplica a você? Essa lei se aplica a você? Não. Por que não? Não diz respeito a você. Mas pelo fato de não dizer respeito a você, ela deixou de existir? Não. E agora você tem que desobedecê-la? Você nem lembra que ela existe, porque você opera numa lei superior. Nem diz respeito. Aí está escrito lá: não matarás. Aí eu olha que legal, deve ser para alguém, porque para mim não estou interessado em matar ninguém. Mas eu estou aplicando uma coisa para você entender no seu dia a dia, porque isso vale lá para o seu casamento, vale lá para o seu trabalho. Aí alguém quer pregar para você honestidade, porque você tem que ser honesto. É legal, é uma regra boa da sociedade e deve existir, mas eu nem lembro que ela existe, porque o meu modus operandi é outro. Eu vivo na justiça de Cristo. Porque se você vive na justiça desse mundo, você é moralista. E os moralistas não herdarão o reino dos céus, porque todo moralista acha que é melhor do que o outro. E se tem um tropeço na vida de muitos crentes, é o moralismo. Eles acham que são melhores do que os pecadores. Aí ele fala: jamais faria uma coisa dessa. É mesmo? Então você ainda não se conhece. Você ainda não leu a escritura que diz, que o apóstolo Paulo diz que eu sou o maior dos pecadores, porque em mim, isto é, na minha carne, aonde que não habita bem nenhum? Na minha. Alguém tem carne aqui ainda ou já está totalmente espiritual? Já foi abduzido, né? Eu estou olhando para você, eu acho que tem alguma coisa de carne aí. Então, se tem alguma coisa de carne, Romanos diz que o pecado foi encerrado na carne. Então vigia, porque se você não vigiar, o pecado assume o controle de novo. Estou tão feliz de ver o irmão de blues, aleluia, com frio. Glória a Deus. Oh, maravilha, eu orei por isso. Quantos oraram comigo por isso também? Olha que alegria, eu falei, é uma profecia cumprida essa aí agora. Que maravilha, Deus é bom. Então, meus irmãos, terceira coisa que você deve fazer para conservar o seu coração em Cristo. A primeira é: seja seletivo com o que você ouve. Se os teus amigos te fazem pecar, troca de amigo. Se o seu celular te faz pecar, mantenha-o à distância segura de você. Quantos estão me entendendo? Foi Jesus que falou isso. Então, seja seletivo, porque você tem uma saúde espiritual a cuidar, você tem um casamento a cuidar, você tem uma vida espiritual a cuidar. Eu estava conversando ontem com uma irmã aqui no Impacto, e ela disse: pastor, eu me afastei, e meu marido não quis ir mais às reuniões, aos cultos, e aí, pastor, eu peguei e fui com ele, na carona dele. Eu falei: então deixa eu imaginar o que aconteceu. Você foi na carona dele, e hoje, pelo que eu estou percebendo, você está aqui sozinha, você não deve ter mais marido, né? Ela falou: exatamente, pastor. Ele mudou as amizades dele eram só amizades da vida da igreja. Aí ele mudou as amizades, quem muda as amizades muda também os hábitos,
Quem muda os hábitos, muda os costumes. E aí, nós não estamos mais juntos, pastor. Eu errei, eu não devia ter me posicionado daquele jeito. Então, naquela hora, eu podia reforçar o pecado. Falei, é mesmo, irmão, você pecou feio. Mas reforçar o pecado não gera fé. Reforçar o pecado nunca mudou ninguém. Reforçar o pecado só condena. Cristo não reforçava o pecado, ele reforçava a justiça de Deus. Não é a bondade do homem, ô coitadinho, não é isso. Não, tadinha dela, não é isso que Jesus reforçava. Jesus reforçava o seguinte: Deus é justo e Ele vai operar em seu favor. Sabe o que eu falei para ela? Você recomeçou da maneira certa. Você está no lugar certo, fazendo as coisas certas. Esse impacto vai mudar a sua casa. Amém. O que você fez agora? Reforçou a obra de Deus, reforçou a justiça. Terceiro ponto: esteja entre aqueles que amam o Rei, amam o Senhor. Olha o que diz Efésios: para louvor da sua glória e a sua graça, que Ele nos concedeu por muito esforço. Por Ele nos concedeu, porque nós merecemos muito. Olha, qual foi a maneira que você recebeu a coisa mais importante com relação à sua vida cristã? A coisa que você recebeu mais importante na vida cristã é a salvação, sim ou não? Como é que você recebeu a salvação? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom. Fala dom. Dom significa presente, tá? É um presente de Deus. Presente não é comprado por quem recebe o presente. Presente é dado gratuitamente para alguém. Então, o que o autor de Efésios diz? Que para louvor da sua graça, Ele nos concedeu, fala comigo, gratuitamente. Se não for gratuito, não tem louvor, é merecimento. O trabalhador trabalha lá os seus 30 dias e o que ele recebe no final do mês? Salário. Quando ele recebe o salário, ele tem que ir lá ficar agradecendo: ô patrão, o senhor é maravilhoso, o senhor pagou meu salário. Não faz nenhum sentido. Se torna uma obrigação trabalhista. Agora, e nós que não trabalhamos e recebemos gratuitamente, o que você fez para receber a coisa mais importante da vida espiritual, que foi a salvação? Nada. Você creu com o coração e confessou com a boca. O que o Romanos diz? É salvo. Agora presta atenção. Por que agora, depois de salvo, você tem que fazer algo além de amar o Rei? Ah não, agora eu tenho que merecer, pastor. Agora eu preciso me esforçar muito para que essa salvação continue. Não. Sabe o que você tem que fazer? Você deve continuar fazendo a mesma coisa lá do princípio. Qual é? Crendo. E quanto mais você crê, qual que é a lógica, a obviedade do Evangelho? Quanto mais você crê, mais você vai querer obedecer. Porque verdadeiramente só obedece quem ama. Quem ama não quer desobedecer. Quem ama não quer ver contrariado aquele ente, o amado. Não, quem ama quer ver o amado cheio de alegria por si. Quem está me entendendo? Aí o conjunto de normas e de regras deixam de existir? Não, mas eles perdem a força. Porque não é mais pela norma e pela regra, não é mais pela obrigação. Imagina um marido que coloca um mandamento na sua casa: beijarás o seu marido todos os dias às 7 da manhã. Ok, pode ser, eu acredito que é uma boa regra, mas essa regra, sendo uma obrigação, vai perder a força, porque a força dela é só a regra. E a Escritura diz que a força do pecado é a lei. Mas qual que é a força da justiça? É o amor a Deus. Quantos estão me entendendo? Então, você quer continuar guardando o seu coração? Ame a Deus.
Ah, pastor, mas eu não consigo amá-lo como eu gostaria. Mas olha o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Opa! Quem pode avançar? Quem está trabalhando aqui em 1 Coríntios 15, 10? É o apóstolo Paulo que está trabalhando, ou a graça de Deus nele? A graça de Deus nele. A graça de Deus nele é que está trabalhando. Então você precisa escolher hoje quem é que vai trabalhar. Quem vai trabalhar é você ou a graça de Deus em você? Hoje eu falei para o batizante, ele está preocupado porque ele fuma. E aí ele está no dia, pastor, e agora? Eu vou batizar fumando. Eu falei, olha, nicotina no seu coração, no seu pulmão, é um grande problema, mata, mas é um problema de saúde. Honestamente, não é um problema espiritual, porque com nicotina ou sem nicotina, você pode ser salvo. Você pode pedir para quem resolve o problema, não sou eu, porque quem é que está operando? Segundo o apóstolo Paulo, quem está operando é a graça. Agora, se você está no jogo de tentar mudar alguém, você deveria começar a tentar mudar a si mesmo. Mas eu acho que essa obra você já desistiu. Quantos já desistiram dessa obra? Eu estou fora. Eu prefiro que a graça de Deus opere em meu favor. Pastor, mas aí é muito fácil. Não diga que é fácil, porque você não entendeu. Não diga que é fácil, é pela fé. Pastor, mas você quer dizer então que ele vai acordar amanhã sem o desejo de fumar? É. Não, mas aí não, pastor. Eu posso perguntar aqui, deve ter uma meia dúzia que aconteceu isso aqui, se não muito mais. Que você, quando creu, no outro dia, ou no mesmo dia, ou na mesma hora, desapareceu. Eu tenho um vídeo ali no meu celular, de um novo irmão em Cristo, dizendo assim, 20 anos eu era escravo disso aqui, mas em uma noite, eu fui liberto através disso aqui. Era uma Bíblia. Eu falei, como? Que medicina que explica isso? Que psicologia que explica isso? Não explica, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E o que você está fazendo aqui no auditório como esse domingo à noite? Só pode ser o poder de Deus. E você testemunha de que essa graça funciona muito mais do que o seu esforço próprio. E o que o apóstolo diz? Pela graça de Deus, fala, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Ele não está tentando se mudar. Ele admite que é. Ah, então eu sou nervoso. Admita, eu sou nervoso, eu preciso de Cristo mudar minha vida. Aí o que você faz quando o nervo se manifesta? Você vai para os pés do Salvador, fala, Jesus, eu entrego meu comportamento ao Senhor, eu confio nele e o mais ele fará. É assim que nós devemos viver a nossa vida cristã. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 11, a Escritura diz assim: veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Eu gosto muito desse versículo, porque você acha que esse versículo só acontece uma vez, né? Que vez? Ah, foi naquela vez, pode avançar. Foi naquela vez que eu fui salvo. Não, aquela vez aconteceu para ser salvo. Mas dessa vez, pode acontecer para ser liberto da ansiedade. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Todas as vezes que o Evangelho é pregado, Jesus quer manifestar-se a você de uma forma. Pode ser para curar, pode ser para salvar, pode ser para gerar fé, pode ser para gerar esperança. Mas você está recebendo isso? Ou eu e você somos do tipo, já sei, não, isso aí não é para mim não, deve ser para o meu vizinho aqui que está me ouvindo. Isso não é para mim não, deve ser para o convidado que eu trouxe. Ei,
eu estou aqui para te dizer: a pregação é para você. Antes de ser para você, foi para mim. Então, porque é para nós, ela pode promover mudança. Eu estava assistindo uma série essa semana e estava vendo uma experiência com isso aqui. No meio aí agora, né, da política, estão aí comentando a respeito do ex-presidente. Que absurdo, vocês acham que ia aprender, como é que pode, etc. Eu falei assim: não vou nem ouvir esse negócio aqui, deletei. Sabe por quê? Porque é o seguinte: eu creio que existe um Deus que governa sobre as nações. Quantos creem nisso? Então, eu creio que Jesus está governando sobre essa nação. Eu creio que coisas estão acontecendo nessa nação que nunca aconteceram antes. E aquele que começou a obra, ele é fiel para terminar. Com Supremo, sem Supremo, com ministro, sem ministro, tem uma caneta superior. É a caneta do Senhor. Não, eu estava vendo a história aí da Operação Lava Jato. E aí, incrível, como que dá para ver a mão de Deus no negócio. Carregamento de palmito, que pegou lá um traficante, não sei o que uniu lá com a casa de câmbio em cima do posto do Lava Jato. E aí, meu Deus, que coisa, e vai desenrolando isso. E quem é que pode fazer isso? Só pode ser o Senhor que quer tocar nessa nação. Pastor, mas você crê que pela política isso vai mudar? Nunca. Eu só creio que só vai mudar pelo Evangelho, por Cristo. Mas o Evangelho está entrando em lugares que ele nunca entrou antes. Hoje pela manhã estava conosco aqui um irmão que é músico profissional, tocando nas bandas famosas aí. E aí ele me mostrando como que ele está ganhando os colegas da banda dele para Cristo. Banda famosíssima aí. E aí ele falou: olha, pastor, nós somos 5 integrantes da banda. Só eu era crente, mas agora todos eles se converteram. Aí eu e a Gil estávamos comentando: você acha que nós vamos pregar lá para esse povo? Eu não tenho coragem nem de chegar perto, irmão. Se eu ver lá, né, cantando aqueles negócios, aqueles rockão, aquele negócio, eu acho que o cara está em outro negócio. Mas tem gente lá dentro pregando o Evangelho. E tem gente lá na política também pregando o Evangelho. E tem gente lá também no judiciário pregando o Evangelho. Tem gente nas escolas pregando o Evangelho. Tem gente lá no teatro, na televisão pregando o Evangelho. Quem vai pregar lá não é pastor. Cada crente é um ministro. Deus vai usar é você. Só que Deus vai usar você. Que tipo de Evangelho? Não pode ser o Evangelho da condenação. Porque se eu não tivesse ouvido esse Evangelho há pelo menos uns 5 anos, eu já tinha condenado esse irmão hoje, nós dois, né, Chico? Fala sério. E muito, ele falou e muito. Pecador miserável. Como é que vem aqui, fala que é crente e vai lá tocar, lá na noite, na noitada, miserável pecador? Eu confesso, eu pensei isso, e estou pensando até agora. Mas eu estou em crise. É sério? Por quê? Porque eu estou pensando assim, eu ainda estou com o Evangelho que condena. Não, pastor, mas aí como é que fica a santidade? Não sei, eu vou meditar. Pastor, mas como é que fica a consagração? Olha, eu não sei como é que fica a consagração e nem a santidade não, mas eu vou te falar. Converteram 4 lá na banda do rapaz. Eu vou te falar o que Jesus falou: ninguém pode dar nada se do céu não for dado. Aí contra frutos não tem muitos argumentos não. A gente tem que ficar caladinho e esperar no Senhor. Porque os crentes têm uma roupagem, é igual a que você usa. Você tem uma cara de crente. Essa cara de crente, uma embalagem de crente, é igual a maisena, não muda nunca, tem 800 anos, é a mesma embalagem. Palito Gina, você já viu aquela irmã? Eu não sei se ela é viva ainda, mas é a mesma irmã, a mesma do leite moça, continua moça, a moça lá. Nunca virou, nunca casou, envelheceu, nada. É igual você, tem uma roupagem de crente.
mas nós vamos ganhar toda essa cidade para Jesus. Mas como que nós vamos ganhá-la? A igreja não é para aqueles que são perfeitos. Pode avançar. A igreja é para os redimidos. Então, quando alguém é redimido, ele vem com cara de redimido. Está entendendo? É aquele que você olha e fala: esse acabou de ser redimido. Foi redimido ainda, ele tá vindo com as coisas ainda lá de fora. Uma linguagem que não é a nossa, uma roupagem que não é a nossa. Mas eu pergunto para você: quem se aproximavam dos fariseus? Ninguém tinha coragem de chegar perto daqueles homens. Primeiro que eles já usavam uma roupa intimidadora, os filactérios, uma roupa que os afastava, que deixava claro: vocês e nós, né? O clero e os leigos. Agora, quem se aproximava de Jesus? Toda sorte de pecadores. Os fariseus, pecadores, como Nicodemos, por exemplo, que era um mestre da lei, se aproximou de Jesus. Mas também os leprosos, que viviam fora da cidade. Ora, para um leproso se aproximar de um mestre, ele tinha que pensar muito, porque ele tinha que sair do leprosário, entrar na cidade, e ao entrar na cidade, se alguém descobrisse, ele poderia ser apedrejado. Mas qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele começou o seu ministério? Começou curando os leprosos. Então presta atenção no que eu vou dizer. Eu vou dizer isso profeticamente. Vai começar a chegar muito leproso aqui dentro. E eu quero que você tenha a mesma atitude de Cristo. Você olhe para a lepra dele, entenda o que eu estou falando. Olhe para a lepra dele. A lepra se manifesta fisicamente no corpo. Aí você vai olhar e vai falar: não parece crente, não tem cara de crente, não conversa igual crente, mas nós vamos falar, nós vamos responder o que Jesus respondeu. O leproso chegou para Jesus e falou: se quiseres, o Senhor pode me curar. Aí Jesus falou: eu quero. Eu quero. Eu digo mesmo. Eu falei: Senhor, o Senhor está mandando esse povo para nós? Presta atenção. Agora eu quero abrir aqui um parênteses para a sua mente. Jesus está mandando esse povo para nós. Nós não fomos atrás deles. Eles é que estão chegando. E eles vão chegar em volume cada vez maior. O que você vai fazer quando eles sentarem ao seu lado, aparentemente leprosos? O que você vai fazer quando eles chegarem na sua célula e eles falarem: Pastor Valdir, eu preciso sair mais cedo, porque minha banda vai tocar ali agora no showzão, o pau vai quebrar lá, Pastor Valdir, e eu quero que você ore, me abençoa. O irmão vai cantar o quê? Nem pergunta. Não pergunta, só ora. Eu tenho dificuldade com esse negócio. Só eu aqui o religioso ou tem alguém comigo? Me deixa sozinho não, irmão. Lá tira, oh, aleluia. Tem um outro pastor ali também que tem dificuldade. Sabe por quê? Porque você acha que essa mensagem é a mensagem para os outros. Não, essa mensagem do Evangelho é para nós. Ela é para nós. A eclésia é os chamados para fora. Alô? Sabe o que é a palavra eclésia? Os chamados para fora. Mas olha, nós achamos que a igreja é para quem vem arrumadinho, no pacote da maisena, embalagem já feita, ó, roupa de crente, linguagem de crente, brinco de crente, de crente, embalagem de crente. Aleluia, Pai do Senhor, irmão, senta aí. Mas se vier fora da caixa, que coisa estranha, que igreja esquisita, e que povo, etc. Amados, hoje eu queria chamar você a amar mais e a julgar menos. Começando de você mesmo, começando dos seus próprios valores, começando dos seus próprios comportamentos. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Nós precisamos orar. Nós precisamos pedir para o Senhor abrir o nosso entendimento para compreender melhor o Evangelho. Capítulo, último slide por favor, capítulo 6 do Evangelho de João e o versículo 68.
quando o Senhor encontrou com Simão Pedro, e ele pregou em João capítulo 6, uma mensagem forte. Ele disse: quem não comer da minha carne, não tem parte em mim. É claro que vai chegar um dia que esse suposto pecador, que não vem na embalagem, vai tomar a decisão dele, pela santidade, pelo compromisso com Cristo. Mas sabe, querida irmã generosa, é Ele que vai tomar a decisão. Não serei eu que vou forçá-lo a tomar a decisão. Se Cristo o aceitou, todo esquisito desse jeito, fazendo essas coisas que eu não concordo, eu queria que ele cantasse, mas era música de crente, irmão. Mas não é isso que ele canta, não. Aí a minha cabeça dá um nó. Eu falei assim, cara, ele veio de manhã, Pai do Senhor, e ele vem à noite, balada do Senhor. Como é que pode? Aí eu tenho um monte de versículos bíblicos. Como podem sair de uma mesma fonte água doce e água salgada? Aí eu falo água doce de manhã, água salgada à noite. Mas aí tem um negócio, aí quando eu olho para como Cristo tem operado e usado, engraçado, Ele está gerando filhos para Deus, está ganhando almas para Jesus. Pastor, mas o método está errado. Eu também penso desse jeitinho. Mas foi desse jeitinho que os fariseus pensavam a respeito de Jesus. Meu Deus. Ele prega, o que ele prega, ele está pregando esse negócio de amor. Glória a Deus. Se ele fosse homem de Deus mesmo, ele saberia quem é essa mulher que está lavando os seus pés com lágrimas, porque ela é pecadora. Foi isso que os fariseus falaram. E Judas apareceu e disse: que desperdício esse tanto de dízimo e oferta. Dava para alimentar muitos pobres, comprar muito alimento e dar para os pobres. Eu queria que você orasse nessa noite. Eu não sei o que o Espírito está produzindo no seu coração, mas parece que o Senhor quer nos abrir mais. Se nós vamos ganhar realmente essa cidade, você não tem ideia o que está lá fora em Belo Horizonte. Você não tem ideia como Deus quer usar você nessa cidade, quebrando os paradigmas da religião, dos jovens, dos adultos, dos adolescentes. Vamos ministrar ao Senhor. Fique na liberdade para você orar. Fique na liberdade para você andar por esse prédio, se ajoelhar, orar com outro irmão. Nós vamos cantar um cântico, o Espírito vai fluir nesse lugar. Ministra ao Senhor. Uou! Eu quero conhecer Jesus. Peça isso para Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, o Evangelho de Cristo, o mais belo entre milhares e
Cristo é para trazer salvação e não condenação. O Evangelho de Cristo é para aliviar o fardo. Jesus quer usar você. Jesus quer usar você. Meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado Cristo, o mais belo entre milhares e milhares. Coloque a mão no seu coração e diga: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus mais profundamente, mais intimamente. Eu quero conhecer Cristo e o seu Evangelho. Meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia! Sabe, meus irmãos, eu sinto que o Espírito Santo está nos preparando para uma grande colheita. O Espírito Santo está preparando esta igreja para uma grande colheita. Eu e você precisamos ser crentes do coração de Deus, não crentes da religião evangélica, não crentes apenas protestantes. Nós precisamos ser crentes como Cristo o é. Eu queria que essa semana, a partir de então, você me disse: eu quero conhecer Jesus. Não é conhecer Jesus para ser salvo, você já o conheceu para ser salvo, mas conhecê-lo para ser canal de salvação para outros, para não rejeitar aqueles que Cristo está trazendo para a sua casa. Porque você é o instrumento que Deus vai usar na sua vizinhança, na sua cidade, na sua família. E ao olhar para nós, eles desejarão o Evangelho. Ao olhar para nós, eles verão uma vida cristã que vale a pena ser vivida, uma vida cristã aliviada. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Cristo quer fazer ainda mais uma obra. Cristo quer fazer uma obra em nós. Ele está tocando alguns corações aqui nessa noite. Como você quer conhecer a Cristo de uma maneira diferente. Você talvez conheceu até hoje o Cristo da religião. Talvez até hoje você conheceu o Cristo
da legalidade, da lei, do jugo, do fardo, do peso. Eu quero te convidar para o amado. Eu quero te convidar para o amado. Oh, querido líder, até hoje você liderou debaixo do jugo e do fardo. Eu quero te convidar para o amado. O amado é o mais belo entre milhares. É o seu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E nessa noite você quer mais do amor de Deus, mais desse Cristo que você ainda não conheceu completamente. Se você quer ser livre da religiosidade, vem aqui à frente, por favor, saia do seu lugar. Fala: Cristo, é comigo, eu preciso desse coração. Vem para Deus te usar mais. Vem desfazer o fardo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Cristo quer te dar uma nova experiência, uma experiência com a sua obra, uma experiência com o seu coração. Senhor Jesus, nessa noite declaramos que toda religiosidade vai embora, todo o paradigma, Senhor, na nossa mente acerca do Evangelho, acerca da graça de Deus, seja removido hoje. Aleluia. E nós sejamos crentes conforme o teu coração, que afirmam a justiça de Deus e não o pecado do homem, que amam a presença do Rei e não julgam e condenam os pecadores. Eu quero conhecer Jesus. 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 Eu quero. Obrigado, Senhor. Jesus. Eu quero.